Fala, Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas um Red. Eu sou o Rick, eu tô aqui com o Lucas para gravar para vocês mais um pré-jogo, mais um e o último, né? Infelizmente, o último desta temporada que chegou ao fim, né? Vai chegar ao fim agora com essa partida, então já estamos praticamente nos despedindo, né? Da temporada 25-26 e aguardando ansiosamente a temporada 26-27, que vai começar daqui a praticamente 3 meses, né? Final de agosto, início de setembro. Final de agosto ali para início de setembro. Então, vai ser uma longa espera. Ainda bem que a gente vai ter Copa do Mundo, mas justamente porque a gente vai ter Copa do Mundo que vai demorar bastante. Então, já vou começar logo no vídeo de hoje pedindo para você estar deixando teu like, tá? Se inscrevendo no canal, acompanhando a gente nas nossas outras redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, né? E hoje a gente vai falar sobre Liverpool e Brentford. O Brentford que nos recebe em casa, na nossa casa, né? No caso, na verdade, o Brentford que nos visita, né? Na nossa casa, em Anfield, para a última partida, que vai ser, você que está vendo esse vídeo hoje, na sexta-feira, então vai ser amanhã, domingo, ao meio-dia. Todas as partidas vão acontecer, né, concomitantemente, para a última rodada, no caso, que já tem um campeão definido, que é o Arsenal, que foi campeão, né, nesta última, se não me engano, terça ou quarta-feira, quando o City empatou com o Bournemouth. Então a gente vai lá decidir, né, a vaga da Champions, se a gente ganhar, né, e também se despedir de senhor Mohamed Salah e senhor Andy Robertson, os dois que estão para receber um documentário aí. Então não, né? Já receberam um documentário aí no YouTube, o Mohamed Salah e o Robertson vai sair no dia 27. Bom, devido a essa longa introdução, estou passando a palavra aqui para o nosso amigo Lucas para dar a sua palavra sobre o pré-jogo de domingo. Lucas, muito boa noite, meu amigo. O que você manda? Boa noite, Rick. Boa noite a todos. Última partida da temporada. Ainda temos um claro objetivo a ser conquistado. Infelizmente, a temporada não foi como a gente esperava. Alguns jogadores vão sair. E embora a grande manchete sejam as despedidas de Mohamed Salah e Andrew Robertson, talvez a gente tenha mais. Talvez o Alisson também deixe o clube. O Joe Gomes também pode sair. O Curtis Jones. Então, a tendência é que seja uma tarde bastante emocionada, com bastante comoção. É o fim de uma era, mais uma vez. Não é como a gente esperava que fosse. Infelizmente as coisas acontecem, mas é como eu costumo dizer em todos os grupos que eu faço parte, com as pessoas que eu converso, eu particularmente não ficarei triste. Prefiro comemorar por ter visto e ser grato por ter acompanhado tudo isso. É isto, senhoras e senhores. Bom, o que a gente pode dizer então dessa partida especificamente do Liverpool contra o Brentford? O Liverpool que vem de uma derrota, né, contra o senhor Aston Villa na última rodada, então o Liverpool já vem de uma situação muito ruim, né? E o senhor Brentford, que assim, eu tô enrolando porque eu estou vendo aqui, porque eu esqueci de ver a última classificação do Brentford. Foi um empate. O Brentford empatou, né, na última partida, e antes disso tinha perdido. O Liverpool perdeu e antes disso tinha empatado, mas também não viu uma vitória. Já tem 3 partidas o senhor Liverpool. E o senhor Brentford tem 2 partidas. Então, assim, é uma partida meio que. é, Ainda assim, protocolar, mas mesmo assim, para o Liverpool vale muita coisa, porque o Bournemouth pode acabar com a vaga da Champions, né? E o Liverpool de Europa League. Se, claro, o Liverpool não ganhar do senhor Brentford nessa partida. Assim, gente, seria um vexame muito grande para o Liverpool não ter essa vaga para a Champions. Seria com certeza, né, visto o que o time investiu na última janela, já um time já campeão da Premier League, e passar por uma temporada dessa é muito decepcionante. Se você pegasse ali no início da temporada, você veria que todo mundo praticamente botava o Liverpool como o candidato ao título, o principal candidato ao título nessa temporada, né? Tinha muita gente apostando no Arsenal, e sendo chamado de louco, sendo chamado de pipoqueiro, etc. E tá aí, Arsenal campeão. Então, assim, a gente tá perigando perder a fase da Champions, não tenho o que dizer, é uma coisa muito decepcionante,
né? Mas, dito isso, a gente ficar aqui brigando e debatendo não vai ajudar em nada. A gente tem que focar no objetivo principal, que é amanhã conseguir a vaga da Champions, né? Para a gente, então, poder sobreviver mais um dia, né? Mais uma temporada sem um arrombo financeiro muito grande, apesar de a gente saber que o Liverpool tem pretensões ambiciosas para essa janela de temporada. E como o Lucas falou, né? É, além das saídas de Andy Robertson e Mohamed Salah já confirmadas já há semanas, a gente tem provavelmente uma possível saída aí, né, do senhor Alisson, que está cada vez mais certa, né, mas ainda não foi confirmada, assim, até então é só rumor, né, pelo que os grandes jornalistas falam, tá na mão mais na mão do Liverpool do que do Alisson, né? Então a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos para ver se a saída do goleiro vai ser confirmada ou não. Querer a gente não quer, eu tenho quase certeza que o Lucas não quer que o Alisson saia, eu também não quero, né, que o Alisson saia, né? Mas se ele sair, bola para frente e a gente continua assim como muitos ídolos saíram, passaram, e quem ficou foi o clube e seus torcedores, né? Então a gente sobrevive para viver mais um dia. Lucas, tu tem algo para acrescentar de singular nessa partida? Alguma questão sua? Que eu já queria pular para a parte do senhor Arne Slot, da sua press-conferência de hoje. Bom, como a gente falou no começo do vídeo, só uma hecatombe tira a classificação do Will, mas entendam que não é impossível. O resultado bastante específico precisa acontecer, mas não é inviável. Claro que a tendência é que não aconteça, a tendência é que o Will consiga classificação aos trancos e barrancos, depois de uma temporada muito aquém, mas existe a possibilidade, então apenas jogar por jogar não é uma opção. Precisa pelo menos do empate, vai depender só de si. É o que a gente busca, é o que a gente espera que aconteça. Claro que todos nós queremos uma vitória, de preferência com o gol de Salah, para que o estádio venha abaixo, mas não é como se fosse um jogo protocolar. É isto. Passando para a coletiva do Arne Slot, né? Ele comentou, claro, sobre o elefante na sala, né? Que foi a publicação do Salah. Um dia, se eu não me engano, depois da partida contra o Aston Villa, se eu não me engano, no sábado, que incendiou a rede social, né? Relacionado à questão do pronunciamento dele sobre a visão que ele tinha de como o Liverpool tem, de como o Liverpool tem que jogar, né? A visão que ele tem sobre alguns aspectos do clube, né? E a gente até comentou bastante nos bastidores, né, Lucas, sobre o comentário dele. Você compartilhou, né, a questão da sua opinião do Salah no Twitter, né? Eu compartilhei a minha também, acho que foi pela página. Eu tenho usado pouco meu Twitter pessoal para falar sobre tudo, né? Mas e o Arne Slot, ele fez alguns comentários sobre isso, né? Ele falou principalmente sobre a questão da repercussão que deu sobre a questão pelo que eu vi, né, das curtidas em relacionado aos outros jogadores na publicação, e ele falou simplesmente que ele não é do tempo de rede social, então ele não sabe muito bem o que curtida significa numa publicação, apesar de a gente da nossa idade saber o que significa, mas o que ele falou que, pelo que ele pretende, pelo que ele avalia que é o treino e o time jogando, né? Claro, a gente não viu o time jogando ainda, mas ele viu o treino, ele não viu nada de diferente, então para ele continua tudo igual, porque a galera continua se empenhando dentro dos treinos, né? Para dar meia base assim de opinião relacionada à questão do Salah, né, Lucas? Assim, minha opinião pessoal, eu acho que os dois lados têm pontos relevantes e pontos que não são pontos corretos e pontos errados, né? Tanto o Salah quanto o Slot barra diretoria, né? Porque eu estava até falando com o Lucas, né, sobre essa questão. Eu acho que o Salah, como ele tem muito a falar e ele tem muito respeito, né? Tanto que o clube fez, está fazendo homenagens para ele sobre seu legado no Liverpool. Porém, contudo, entretanto, todavia, é uma opinião minha pessoal, eu acho que o Salah, ele tem um ponto fraco aí nessa questão quando se diz respeito a um momento de fala, sabe? Porque o Salah tem opinião, como todos os outros jogadores também têm, como a diretoria também tem, como o Arne Slot também tem. O problema é que, na minha visão, é que o Salah escolhe falar em momentos que são muito oportunos só para ele,
né? Tipo, eu entendo a visão do Salah, eu acho legítimo a visão do Salah nessa questão, mas também, né, vejo que o Salah, em momentos que era para ter se pronunciado no início da temporada, quando a crise começou, ele não se pronunciou. Só foi se pronunciar quando bateu, né, a água no bumbum dele, que ele ficou de reserva dos jogos, e ele quis se pronunciar. Aí agora é a mesma coisa quando a gente está entre partidas, né, sobre essa questão muito importante de classificação para Champions, ele vai lá e se pronuncia de novo para atacar mais fogo na lenha. E foi o que eu falei com o Lucas, assim, eu acho que a visão que o Slot tem para o clube passa principalmente pelo alinhamento que ele teve com a diretoria. Então, assim, a diretoria chegou para o Slot e falou assim, ó, a gente tem essa visão para o clube, você tem qual? Aí o Slot botou o ponto. A diretoria pegou, alinhou com ele, ó, a gente quer essa visão aqui. O Slot falou que era a visão dele, então ok. Aí eles têm que avaliar se essa visão está dentro do critério atual. Ah, o Slot falou que era, mas não está acontecendo, então a diretoria tem que tomar uma decisão sobre isso. Então, assim, eu acho que o principal fator aí está relacionado à diretoria, porque é ela que tem o poder de chegar assim e falar assim, ó, tá demitido ou você vai permanecer. E essa questão tem que estar alinhada, né? E também teve os torcedores colocando lá o slot out hoje lá pelas ruas de Liverpool. Lucas, você concorda comigo ou discorda de mim? Para ser sincero, eu gostei bastante da resposta que o Ancelotti deu. Eu, particularmente, acho que essas manifestações de rede social são irrelevantes. Não é o que me preocupe. Principalmente quando alguns torcedores começam a contabilizar o número de curtidas que a publicação do Salah teve. Eles são amigos, é óbvio que ele vai ter curtida. O Szoboszlai curtiu a publicação do Arnold indo para o Real Madrid, e nem por conta disso ele foi criticado nem nada do tipo. Essas pessoas convivem diariamente, então é natural que um dos líderes do clube faça uma manifestação e a grande maioria da elenco se manifeste. O que foi engraçado é que boa parte do comentário que o próprio Salah fez é de crítica à forma como alguns jogadores lidaram com a filosofia do clube. Se a gente for parar para pensar e buscar as entrelinhas, ele critica novas contratações, que não se adaptaram, não entenderam como o clube joga. E ainda assim, algumas dessas novas contratações curtiram a postagem. Ou seja, eles sequer entenderam sobre o que o Salah está falando, do meu ponto de vista, claro. E em relação ao momento que o Salah fala, é nada novo. O Salah sempre teve essa postura. Ele costuma falar mais quando convém a ele. É o direito dele, eu não vou julgar. Eu já conversei bastante com a Letícia sobre isso. E eu concordo que quando ela disse que quando o Salah fala alguma coisa, as pessoas tendem a dar um peso maior de forma negativa. E eu, particularmente, não busco fazer isso. O que me incomoda é que ele só tenha feito diante de uma partida tão importante. Porque, como eu disse, embora seja improvável, não é impossível que ele seja desclassificado. Então, eu acho que nesse exato momento, a última coisa que eu queria falar é sobre o que o Salah postou numa rede social e sim falar sobre o jogo. Então, eu acho que a postura da Ancelotti é correta em relação a isso. E, novamente, as pessoas tendem a colocar Salah versus Slot versus alguém, como se o clube fosse lado A e lado B. No meu ponto de vista, sempre foi todo mundo no mesmo ambiente, visando a mesma coisa. É o que eu costumo falar nos próprios grupos. Às vezes eu discuto com alguma pessoa ou tenho uma conversa um pouco mais ríspida e no final eu sempre coloco. Talvez vocês queiram a mesma coisa que eu, só que de forma diferente. Acredito que seja a mesma coisa em relação ao Salah e ao Slot. Obviamente, a gente entende quais são os padrões que o clube precisa ter. Afinal de contas, esses padrões trouxeram a gente ao momento que nós estamos. Querendo ou não, o Liverpool é o atual campeão. O Arsenal não levantou a taça. Então, a gente sabe qual é o padrão que a gente precisa. O que me causa espécie é que o Salah só venha falar sobre a forma do Liverpool jogar e fazer alusão ao heavy metal, porque, no meu ponto de vista, isso é apenas um afago aos ouvidos. Porque quando ele foi melhor na temporada, quebrou todos os recordes possíveis jogando ao modo slot, não pareceu ser um problema quando o heavy metal não era mais utilizado. Então, sinceramente, eu só acho isso uma guerra de narrativas desnecessária, descabida. Ninguém ganha com isso. As pessoas falam que adorariam que o Slot fosse embora e que qualquer outro treinador fosse contratado para que o Salah permanecesse. Eu acho isso de uma mesquinharia gigantesca, até porque o Salah quis sair. Não é o Slot que está colocando o Salah da porta para fora. Se o Salah quisesse ficar, ele ficaria. Então, a partir do momento que o jogador toma essa decisão, para mim é assunto encerrado. Eu sou um torcedor que sou muito grato a tudo que o Salah fez, mas eu não ignoro as coisas ruins também que aconteceram. Eu não acho que por ele ter muitos títulos isso faz com que ele seja intocável ou não possa ser questionado. Por diversas vezes o Salah já deixou a desejar no que diz respeito à liderança e, no ponto de vista, foi apenas mais uma vez. Então, eu acho que o Slot acertou nesse ponto.
focar no que realmente importa. O Leite precisa classificar e o Salah está indo embora e os jogadores vão ficar, o elenco vai ficar. Então, no lugar do Curtis Jones, por exemplo, ficar curtindo a publicação do Salah, seria mais importante que eles se preocupassem em jogar bola. É isso, gente. Então é isso. A formação de hoje. Tu deu a última formação, não foi, Lucas? Ou fui eu? Eu não lembro, mas se eu pudesse ter a honra de fazer essa escalação, eu gostaria. Pode fazer, pode fazer. Vamos lá. Segundo as informações que a gente teve hoje da coletiva da Slot, eu vou seguir com base no que a gente leu, no que a gente teve de novidade. Então, goleiro Alisson Becker. Lateral direito, eu iria com o Jeremy Frimpong. Zagueiros, Konate Van Dijk. Lateral esquerda, Andrew Robertson. Volantes, McAllister e Soboslai. Aliás, Soboslai e McAllister. Forevitz de meia. Na ponta direita, Mohamed Salah, obviamente. Alexander Isaac, centroavante. E Ringo Moura de ponta esquerda. Esse seria o meu time. Todos que talvez saiam jogando para que o Enfield os empurre, o Enfield pulse e que a gente conquiste uma vitória para finalmente assegurar de vez essa classificação que é tão importante para a temporada que vem. É isso, senhores. Lembrando que, né, a gente pretende abrir a live de pós-jogo 10 minutos antes do jogo acabar, para a gente reagir, né, pela primeira vez e última da temporada, na verdade, primeira vez no canal, mas vai ser a última da temporada, né, para a gente, né, ter um gostinho ali da última live, assim, pós-jogo, durante um bom tempo, né, e também para a gente também ver se vai ter se a transmissão vai fazer a despedida, né, do Salah e do Rob. Provavelmente vai, porque eu acho que fizeram do Klopp, então eu acredito que deve fazer também. A gente deve reagir, não, claro, a gente não vai botar a imagem do jogo para vocês verem, mas a gente vai estar ali reagindo, mais ou menos igual o Caminhantes faz, né? Então, se vocês se sentirem à vontade de chegar para acompanhar-nos também, né, numa live maneira, divertida de assistir, chega mais, vai ser ali, quando bater os 80 minutos de jogo, a gente pretende já estar abrindo a live para começar a conversar e reagir. No mais, é isso. O meu palpite para o jogo, gente, sendo bem sincero, né? O Brentford, que também não está muito bem, né? O Liverpool joga em casa, o último jogo. Eu tô até com medo de botar uma vitória pro Liverpool, porque eu tenho minhas dúvidas se o Liverpool vai ganhar esse jogo, sendo bem sincero. Mas por ser um jogo especial de despedida, eu acho que a galera vai tentar dar um gás, né, a mais. Eu acho que o Liverpool se o Liverpool vencer, eu acho que ele vai vencer por 1-0, né? E eu acho que é isso. Ô, Lucas, seu palpite, meu amigo. 2-0, Alexander Isaac e Mohamed Salah. É isto, 2-0. Então, aguardemos, vamos ver como é que vai ser o jogo. E é isso, gente. Já vou pedindo para vocês darem um like no vídeo aí, que a gente está encerrando o vídeo, e falando para vocês assim, eu fiz um stories lá, não sei se o Lucas viu, lá no Instagram, pedindo para vocês sugestões, né, de conteúdos que vocês gostariam que a gente gravasse nessa off-season. A gente já está planejando fazer a live não, né? O videozinho semanal, né? Mais ou menos de 1 hora por semana, para a gente comentar, né? Tudo que tá rolando na off-season, pelo menos a questão das transferências e tal, né? Que vai ser o que mais vai rodar por aí, né? E alguns vídeos especiais eu espero, né? E o Lucas tá me devendo um react, né? Que ele falou que ia fazer sobre a questão do senhor Arne Slot. Então, tem coisa no forno aí. Pode falar, mano. React esse do conteúdo mais honesto que eu vi sobre a temporada. A gente foi bombardeado por muita bobagem, muita narrativa construída, muita história reescrita, e esse React que eu pretendo trazer para vocês do meu ponto de vista, o conteúdo mais honesto e mais de acordo com a realidade. Então, em breve está saindo aí para vocês. É um conteúdo diferente. Acredito que eu vou fazer sozinho, não tenho certeza, mas acredito que sim. Então, aí é um conteúdo que eu vou querer compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante, principalmente diante de uma temporada tão ruim. É isto, gente. Então, aguardaremos ansiosamente por esses novos conteúdos aqui no canal, porque, gente,
Não temos como prometer que a gente vai manter a mesma assiduidade, que nós somos humanos, né? A gente vai sentir muita falta do Liverpool, mas vai ser 2 meses aí, 3 meses sem ter quase nada, né? Tipo, de Liverpool, assim, para conteúdo. Então a gente vai ter que tirar conteúdo de pedra. Então, se vocês quiserem, né, mandarem sugestões, a gente avalia aí quais que são legais para trazer para o canal. Tá bom, gente? 20 minutos de vídeo já, muito longo esse pré-jogo para o último jogo, mas muito obrigado, galera. Lucas, valeu, mano. Último pré-jogo do ano. Nos vemos daqui a uns 3 meses fazendo pré-jogo de novo, mano. Vamos sentir falta. Apesar dos pesares, aproveitem. Vocês vão sentir falta. É isso aí, galera. Aproveitem. Valeu, gente.